porque você precisa esquecer a positividade, manter seu ego e abraçar sua escuridão. Existe uma grande armadilha que todos corremos o risco de experimentar em nossa jornada de autotransformação pela vida. Essa armadilha é essencialmente nossa tendência de ignorar por completo o que significa ser um ser humano. Em outras palavras, pode ser muito fácil ignorar os elementos mais sombrios de quem somos e, em vez disso, focar em enfatizar nossos elementos mais leves e confortáveis. Como já falei em outros vídeos, quando ignoramos muitos dos aspectos profundamente enraizados e desconfortáveis sobre nós, prestamos um péssimo serviço a nós mesmos. Embora seja nobre para nós querer buscar o bem em tudo, e embora seja virtuoso para nós querer usar o amor para resolver todos os problemas da humanidade, muitas vezes deixamos de reconhecer que devemos primeiro superar a série de crenças errôneas, traumas psicológicos e partes de nós mesmos que negligenciamos antes que o amor e a luz possam servir como nossas forças orientadoras. Em seguida falarei de 6 maneiras de você ficar preso em seu caminho de transformação. Um grande obstáculo em nossa jornada de crescimento pessoal e autocompreensão é a nossa tendência de nos apaixonarmos pela promessa de paz e amor e, no processo, evitamos experimentar os elementos mais difíceis e sombrios do nosso eu. Não é que amor e luz não tenham seus lugares em nossa jornada, eles certamente têm. Mas se essas qualidades mais brilhantes e atraentes são enfatizadas a um grau que envolve a repressão da escuridão e uma resistência aos aspectos mais difíceis da exploração interior, então estamos criando um desequilíbrio dentro de nós mesmos. Frequentemente, a razão pela qual embarcamos em um caminho espiritual em primeiro lugar é devido ao fato de que experimentamos imensas lutas e dores no passado e observamos as lutas dos outros ao nosso redor desesperadamente. Isso tende a despertar em nós uma sede de encontrar respostas satisfatórias que justifiquem por que todas essas coisas acontecem. No entanto, ignorar esses elementos mais pesados da vida em troca dos elementos mais leves não é uma abordagem sábia. A verdade é que quando pensamos sobre autotransformação, nosso eu superior e a evolução de nossas almas, tendemos a pensar que essas experiências transcendem imediatamente ou milagrosamente vão além de quem somos agora, em vez de alcançar o potencial máximo de nossos estados atuais, integrando isso e então nos transformando em algo novo. Deixe-me ilustrar o que quero dizer com isso. Imagine a transformação de uma lagarta em borboleta. A lagarta não se transforma em casulo e vai além de ser lagarta. A lagarta ainda é uma lagarta dentro do casulo, e ainda é uma lagarta depois de evoluir para uma borboleta, apenas, além de ser uma lagarta totalmente desenvolvida, agora tem asas. A natureza da transformação não é ignorar aspectos de nossa natureza e nos enganar pensando que superamos esses elementos. Transformação é um processo de transcender o que era anteriormente, integrando ou combinando todas as partes dentro de nós para fazer um todo, completamente. Ao fazer isso, algo novo dentro de nós pode florescer. Há muitos erros que cometemos em nossa jornada de autotransformação. Vou compartilhar alguns deles em seguida. 1. Tentando perder seu ego, ou self. Muitas pessoas falam sobre precisarem da morte do ego, irem além do ego, perdê-lo e retratá-lo como algo mau. A realidade é que nosso senso de identidade é essencial para o desenvolvimento de nossa individualidade, e não é inatamente mau. Nosso ego é necessário para nossa sobrevivência, pois nos faz ver que nosso corpo físico está separado dos outros, e portanto, devemos cuidar de nós mesmos como um corpo físico. Ao tentar perder nosso ego, ou pensando nele apenas como uma ilusão, corremos o risco de desenvolver um profundo senso de futilidade com a vida, uma inutilidade em fazer qualquer coisa, ou nos relacionar com alguém. Por exemplo, eu não existo, então qual é o sentido de fazer alguma coisa ? Aspas fechadas. Ou os outros também não existem, então por que me devo preocupar em perdoar, ou cultivar relacionamentos profundos com eles? É necessário perceber que transcender o seu eu implica, em primeiro lugar, desenvolver um ego saudável e funcional, que opere no mundo de forma harmoniosa. Para criar um ego harmonioso, primeiro precisamos desenvolver a totalidade interior curando nossas feridas centrais, e os eus sombrios, estabelecendo uma forte autoestima, perdoando os outros, e chegando a um acordo com o que nos aconteceu no passado.
Nossos egos estarão sempre lá, mas a diferença é que quando eles estão saudáveis, e quando estamos cientes de sua existência, paramos de ouvi-los, e cegamente permitimos que influenciem nossas decisões ou ações. 2. Seja sempre positivo. Cultivar o hábito de ver o mundo positivamente faz uma grande diferença para muitas pessoas, especialmente se elas costumam fazer julgamentos negativos. Embora desenvolver a capacidade de ver o forro de prata da vida possa ser muito benéfico, a própria natureza de desenvolver uma atitude positiva envolve um julgamento constante do mundo, do que é bom e do que é mal, contra-atacar qualquer coisa que é percebido como negativo com a crença de que pensar positivamente o tornará menos ruim. Isso às vezes pode ser prejudicial, pois nem sempre temos sucesso em nossas expectativas positivas e, consequentemente, podemos acabar nos sentindo arrasados por não termos conseguido mudar o resultado. Quando paramos de julgar o mundo como apenas preto e branco, paramos de rotular as coisas que acontecem conosco como boas e más, paramos de resistir à vida. Também ficamos menos estressados, e não há necessidade de impor à força uma visão positiva de tudo. 3. Ser como uma criança. Costuma-se dizer que devemos retornar ao estado de ser uma criança para experimentar a divindade, ou a unidade, assim como dizemos que experimentamos antes de desenvolver um senso de identidade, que criou a separação entre nós e a existência. A unidade com a vida vivida por uma criança não é a mesma que a vivida por um adulto. A criança experimenta um estado de fusão com a vida, pois ainda não desenvolveu uma identidade separada e, consequentemente, nunca experimentou outra coisa. No entanto, o adulto que desenvolveu, integrou e transcendeu seu senso de identidade adquire uma experiência completamente diferente de unidade e profunda conexão com a vida. Essa unidade vivida pelo adulto é de responsabilidade, de consciência da interconexão entre eles e a existência. Esse senso de responsabilidade é o que distingue, se regredimos a um estado infantil, onde transferimos nossa responsabilidade pessoal para forças externas, como Deus ou karma, ou se desenvolvemos um ser infantil, que está totalmente ciente dos efeitos de nossas ações devido ao nosso sentimento de unidade com a vida. 4. Lógica e racionalidade são o mal. À medida que progredimos em nosso processo vitalício de evolução da alma, começamos a experimentar momentos de silêncio interior completo, paz profunda, revelações interiores e percepções de nossa unidade com a existência além de nosso senso individual de identidade. É por meio dessas experiências que começamos a nos tornar ante-mente. Essas experiências costumam ser momentos em que não usamos nossos pensamentos, em vez disso, sentimos e experimentamos intuitivamente essas realizações sobre nossa verdadeira natureza. Às vezes, por meio dessas experiências, tendemos a começar a pensar que a lógica e a racionalidade são uma parte má de nós mesmos, que nos impede de experimentar mais essas sensações profundas. E então começamos a associar todos os tipos de estados não racionais, até eventos sobrenaturais, como o encontro de ovnis, fantasmas, viagem no tempo e anjos, com experiências espirituais. Nossas mentes são ferramentas que, quando não dominadas, podem nos desviar do caminho e nos causar imensos sofrimentos. Mas o importante a lembrar é que a mente em si não é a culpada, somos nós por permitirmos que ela nos controle de maneiras tão extremas. É a nossa lógica e racionalidade que nos impede de saltar na frente do tráfego que se aproxima, porque nos sentimos com o caminhão. Deixe que sua paixão e intuição sejam as velas de seu navio, mas deixe que a razão seja o leme que o guia quando necessário. 5. Concentre-se nos chakras superiores. O hinduísmo ensina a ideia de que todos nós possuímos 7 centros de energia diferentes que podemos acessar. Na verdade, essa noção de centros de energia presentes no corpo humano é encontrada em muitas culturas diferentes de uma forma ou de outra. Por exemplo, no Peru, os chamam de chumpis, ou cintos de poder, que se estendem ao redor de nossos corpos. Muitos ensinamentos que usam os centros dos chakras para seu trabalho encorajam você a se concentrar nos seus centros superiores, como os chakras da coroa, cabeça e coração, evitando os inferiores. Para muitas pessoas que exigem muita harmonização em seus centros inferiores, isso não leva a um ser equilibrado. Deixe-me dar uma ilustração que pode explicar melhor o que quero dizer.
Imagine um edifício muito alto, onde os primeiros andares são completamente ignorados e raramente são mantidos, enquanto os andares superiores são glorificados, varridos, consertados e polidos diariamente. A realidade é que não importa o quão bonito seja o topo do edifício, se os andares inferiores não receberem a atenção de que precisam, todo o edifício irá desmoronar, pois os andares inferiores formam a própria base de toda a estrutura. 6. Ouça o seu Deus interior. Como mencionado anteriormente, todos nós criamos uma autoimagem ou um ego que apresentamos a outras pessoas. Ao fazer isso, criamos simultaneamente um eu, sombra, que é essencialmente composto dos elementos que queremos evitar que outras pessoas e nós mesmos vejamos. Portanto, reprimimos muitos elementos de nós mesmos que percebemos como maus ou sujos, por exemplo, nossa sexualidade, nossos medos, nossas vulnerabilidades, nossos desejos secretos, nossos pensamentos imorais, e assim por diante. Quando rejeitamos esses vários elementos de nós mesmos, criamos uma natureza dual dentro de nós. Nossos eu sombrios geralmente só se manifestam sob certos tipos de pressão que nos impedem de contê-los. Os exemplos incluem quando estamos sob grande estresse, quando experimentamos fortes emoções, ansiedade ou qualquer outra experiência que derrube nossa guarda. No xamanismo, frequentemente encontramos as sombras das pessoas durante estados alterados de consciência. Essas partes rejeitadas de nós mesmos podem influenciar muito em nosso comportamento e drenar muita energia. Nossos eus sombrios, ou nossos demônios pessoais, ficam ainda piores quando somos ensinados por meio de uma influência cultural e quase espiritual, a nos concentrarmos exclusivamente em entrar em contato e manifestar nossos deuses interiores e deusas. Nossas feridas centrais não curadas mais comuns são geralmente originadas dos relacionamentos que tivemos com nossos pais, irmãos e ex-amantes. Para nos tornarmos seres inteiros e curados, devemos trilhar o caminho do meio. Devemos experimentar tanto a luz como a escuridão, o bom e o mal, e as partes belas e horríveis de nós mesmos. A única maneira de progredir verdadeira e autenticamente em seu caminho de trabalho interior é experimentar e integrar o máximo possível de sua natureza. Gratidão. Namastê.